Vamos pensar junto, então, o seguinte. Quando a gente pensa numa discussão, ou numa proposta, a gente vai propor, normalmente propõe um fórum de discussão, às vezes propõe um fórum de debate, né? Quando a gente propõe um fórum de discussão, que acabou sendo o nome clássico desse evento online, a gente, de fato, está propondo uma discussão. E, quando a gente, de fato, propõe uma discussão, acontece uma discussão. O que é uma discussão? Então, começar do princípio. Quer dizer, o que é uma discussão? O que vocês diriam que é uma discussão? Que ingredientes discursivos tem uma discussão? O que a gente precisa fazer com a linguagem para construir uma discussão? Dá para ser monológico? Dá para ser um monólogo? Não, tem que ser um diálogo, né? Então, isso é um ingrediente básico. Que mais? Tem que ter tem que ter alguma discordância, tem que ter uma certa polêmica, tá certo? Pode não ser uma polêmica super aprofundada, mas tem que ter uma certa polêmica. Se tiver uma certa polêmica, uma certa discordância, tem que haver uma defesa de pontos de vista. E aí entra a argumentação que você está mencionando. É fácil conseguir tudo isso na mediação do fórum? Não, não é fácil. Não é fácil conseguir nada, né, disso. Nem o diálogo não é fácil conseguir, né? Porque é a coisa mais natural das pessoas. O que é que as pessoas fazem mais fácil no fórum? O relato, gente, eles contam histórias o tempo todo, fazem relatos. Não fazem com vocês? Será que mudou? É? Tá, gostam muito de contar história, contar causo, né? Contar como é a escola. Não? Não? Ah, que interessante. Ah, tem um fórum para isso, tá. Os fóruns são especializados. Tá. Ótimo, tá. Então, ela está me relatando que já existe uma cultura bem desenvolvida, ou relativamente bem desenvolvida, de se ater ao tópico, né, ao tema da conversa, ou da discussão. É relativo, é. Isso talvez aconteça mais em alguns grupos do que em outros. Depende muito de alguns fatores. Depende muito da familiaridade que as pessoas têm com a atividade de fórum em si, né? E depende muito também do quanto esses professores estão preparados, já sabem, aprofundar temas e discussões. Porque existem estratégias, existem recursos dos quais você tem que lançar mão conscientemente para poder fazer isso acontecer. Não é natural, né? Não é uma coisa do dia a dia. Aliás, é uma coisa que a gente aprende na escola, ou deveria aprender, né? Então, essa questão dos comentários, do elogio ao colega, de dar uma opinião, sempre muito cuidadosa, né? Difícil eles criarem briga, né? Emocional no fórum, ou criam muita briga? Não, sempre tudo muito bom, né? Você é bárbaro, eu sou bárbaro, né? Todo mundo é muito legal. Geração Facebook, né, gente? Tudo é muito maravilhoso, né? Ninguém se dá mal. Então, tudo isso é muito importante porque são mecanismos de linguagem que acabam consolidando a existência do grupo e consolidando as relações entre os membros do grupo. Então, também são coisas importantes e devem ser incentivadas. Mas não é sempre a única coisa que é necessária.
né? Existe o outro lado da questão, que é o aprofundamento de questões conceituais, né? Que é aprender sobre coisas importantes, de fazer uma reflexão sobre a sua prática, enfim. Existem outras ações de linguagem que são muito importantes no fórum de discussão e que vocês têm que mediar e que eles também vão mediar, né, junto. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Quer dizer, quando a gente propõe uma discussão, a gente pode apenas esperar placidamente, tranquilamente, que a discussão vá acontecer, assim, cair do céu? Não, não vai. Né? Se eu propuser, de fato, uma discussão, eu tenho que preparar o meu aluno para uma discussão. Eu estou chamando de aluno, tá? Porque é o aluno-professor, né? Professor-aluno, enfim. Eu tenho que preparar o participante para estabelecer uma real discussão. E talvez eu não consiga fazer isso se eu não passar, se eu não fizer um caminho, se eu não trilhar um caminho. Então, isso acho que é uma primeira questão que eu queria pontuar. O professor que não está preparado para estabelecer uma discussão com aprofundamento daquilo que precisa ser aprofundado, talvez ele precise trilhar um caminho em direção à discussão. Na discussão, uma das coisas mais importantes que tem que acontecer é as pessoas fazerem relações. Relação entre o que o outro disse e o que eu disse. Relação entre o que dois outros disseram. Eu tenho que ser capaz de analisar semelhanças e diferenças entre o que as pessoas dizem, para eu perceber por onde a discussão está andando. E, às vezes, o que elas dizem não é totalmente claro e explícito. Tem um monte de coisa implícita, né? Então, preciso aprender também a ter algumas camadas de leitura do que as pessoas estão dizendo. E fazer tudo isso no fórum não é muito fácil, né? Porque ele é assíncrono, então o que você lê que o outro disse, ele disse ontem, hoje ele pode voltar ao fórum, sei lá, com uma outra postura, um outro humor, um outro ponto de vista, né? Então, a gente não está só lidando, a gente não está lidando apenas com o que as pessoas pensam e traduzido no que elas dizem, a gente está lidando com o que as pessoas pensam, traduzido no que elas dizem, em diferentes momentos durante um grande período de tempo. Porque um fórum normalmente demora pelo menos 1 ou 2 semanas. É o que deveria durar para as pessoas terem tempo de frequentarem o fórum pelo menos 2, 3 vezes, que é o que geralmente a gente quer, tá certo? Não menos do que isso. Então, tem que preparar o grupo para discutir. E tem que preparar o grupo para discutir pensando um pouco nos ingredientes fundamentais da discussão. E fazendo aquilo que a gente, como professor, já sabe fazer, que é a ponte entre o que se sabe fazer e o que ainda não se sabe, né? Vygotskianamente e trabalhando aí essa questão de ir passando do conhecido para o desconhecido. Quando vocês falaram em expressar opinião, em fazer relatos, em fazer comentários, foram 3 menções aí de atividades discursivas que são importantes no fórum, acontecem frequentemente. Eu sugeriria, então, que se partisse daí, né? Quer dizer, se o professor naturalmente, facilmente faz relatos, então partir do relato dele para encaminhar este relato a uma discussão. É uma coisa que talvez a gente possa reservar um tempinho, desculpe, no final, para pensar um pouco nos comos. Vão fazendo uma notinha aí no canto do papel, coisas para a gente pensar. Que pontes a gente pode estabelecer entre relatos ou narrativas, né, e discussões de aprofundamento? Que pontes de linguagem? O que eu, como mediadora, como eu posso provocar
para que uma coisa vá migrando para outra. Tá? Também em relação a comentários e opiniões, talvez estejam um pouco mais próximos, né? Como é que eu posso encaminhar isso? Vamos pensar um pouquinho agora nessa questão do planejamento e espontaneidade no ensino, que está ligada à primeira, né? Que a gente estava falando ali em fazer a proposta. Tá certo? Que propostas a gente faz, que propostas a gente consegue que sejam realizadas, executadas. Essa questão do planejamento e espontaneidade, vocês já perguntaram, ou perguntam frequentemente para os professores de vocês, os professores alunos, o que é que eles aprendem com determinadas atividades para poderem contrastar com aquilo que vocês queriam ensinar? Já fizeram esse exercício de contraste? Porque, quando você planeja fundamentalmente o que você quer ensinar, ou o que você quer que ele aprenda. Enfim, ensino-aprendizagem são indissociáveis, né? Vamos focar na questão do ensino. Porque, se eu estou falando em planejamento, estou fazendo um planejamento da minha ação, que eu quero, claro, que resulte numa ação interna do outro, que é a aprendizagem. Mas estou falando em planejamento de ação de ensino. Então, eu planejei uma aula, ou uma mediação, ou uma discussão do ponto X, de tal forma. No final dessa discussão, vocês já perguntaram para eles o que é que eles aprenderam? Eu não sei se no fórum vai ser sempre assim espantoso, mas na sala de aula presencial, onde as pessoas têm um pouco mais, acho que se sentem um pouquinho mais à vontade de falar coisas não esperadas, porque lembrem-se que no fórum vai ficar tudo lá registrado, né? Apesar de você não estar mostrando a cara, a sua escrita ficará para sempre. Já na sala de aula, você está mostrando a cara, mas as palavras o vento leva. Então, aquela coisa dos equilíbrios, né? Eu colhi muitos depoimentos em sala de aula de pessoas que diziam que tinham aprendido coisas que eu jamais tinha pensado em ensinar. Inclusive, tinham aprendido coisas que não tinham nada a ver com o meu planejamento, e nem nada a ver comigo. Às vezes, as pessoas relatavam... É verdade, as pessoas relatavam que tinham aprendido uma coisa muito importante num exemplo que eu tinha dado. E aquilo foi me marcando profundamente. Quer dizer, os relatos de aprendizagem, e eu contrastava com o meu planejamento de ensino. Então, eu acho que a pergunta, não sei se eu consigo formular bem, mas é uma coisa assim. Quando eu planejo, eu pressuponho que eu consigo desenvolver determinadas ações que vão ter um determinado efeito ou impactar os meus alunos de uma determinada forma e que eles vão conduzir uma atividade que vai levar a um determinado tipo de aprendizagem, né? Mas eu preciso estar muito consciente que, naquilo que eu não planejo, muito também está sendo ensinado. Quando eu tenho um tema que eu tenho que aprofundar, vamos dizer, houve lá uma leitura, a leitura propôs a reflexão sobre X coisas, e eu vou, então, discutir alguns desses temas e aprofundar, tentando relacionar o tema, pedindo para os meus professores relacionarem esse tema às suas vivências em sala de aula, né? De alguma forma, esses objetivos têm que ser explicitados, e eu imagino que vocês explicitem, né, nos programas de vocês, nas propostas didáticas de vocês. Daí, entra todo mundo no fórum para fazer isso. Então, está todo mundo na mesma página, sabemos por que estamos aqui. Mas, daí, tem um monte de coisa que o professor, o mediador, no caso, vai passar a ensinar na esfera do invisível. Porque são as coisas que ele faz e que o outro presta atenção e que ele não está consciente
de que faz, e nem está consciente de que o outro está aprendendo com isso, né? Então, vamos dizer, essa dança entre o planejado e o espontâneo tem que ser uma dança, do ponto de vista da mediação, tem que ser uma dança o mais consciente possível. E pensar o seguinte: o fórum, assim como a comunicação, né, na internet, de uma maneira geral, tem a tal da netiqueta, que nada mais é do que você ser educado como a gente acredita que as pessoas devem ser também no mundo analógico, nas interações face a face, né? Mas a gente está vivendo uma era de extrema pasteurização de tudo, né? Se vocês pensarem, tudo o que a gente vive hoje no nosso dia a dia está sofrendo um processo de incrível pasteurização. Eu gosto muito de pasteurização porque eu sou queijeira. Então, faço pasteurização praticamente todo dia. E, realmente, pasteurização, o que faz? Literalmente, a pasteurização mata bactérias, boas e ruins, né? As ruins, ótimo, que vão embora. Os coliformes da vida, que alguém deixou cair no leite na hora da ordenha, né? Mas ela mata também as boas bactérias do leite. E eu acho que a pasteurização dos costumes, das outras atividades, inclusive as de linguagem, elas precisam ser conscientes, justamente porque existe o perigo da grande pasteurização, né? E eu acho que a gente deveria sempre ser cuidadoso em relação a isso, né? Vamos pensar um pouco em termos de a comida que a gente come hoje, né? Tudo está banalizado, pasteurizado. A roupa que a gente veste também está totalmente banalizada. Ninguém mais se veste maravilhosa para ir no cinema, né? Ou para ir na festa. A gente vai com mais ou menos qualquer roupa em qualquer lugar. A gente come mais ou menos qualquer comida em qualquer lugar. O estrogonofe não é mais comida de festa, né? Eu estou dando esses exemplos bobos porque eu acho que eles, muitas vezes, eles passam batidos e a gente não pensa nessas coisas. E, quando a gente está falando na linguagem que a gente usa, na mediação, que é aquela que vai ficar lá gravada, né, e que o carinha vai voltar para ver o que você disse e tal, é claro que é bom eu usar os exemplos dos meus coordenadores como uma modelagem para eu aprender a fazer. Mas também é muito bom eu aprender com respiro, com liberdade, com autonomia e com vontade de marcar o meu próprio estilo em cima. Lembrem-se que vocês, de fato, são únicos. Vocês só estão se tornando iguais aos outros porque o mundo está muito louco, né? A gente está se tornando mesmo um batalhão de gente igual, mas eu acho que a gente precisa ficar bem consciente disso e ir um pouco contra a maré, na medida do que seja possível. Então, se eu vou aprofundar um tema, e eu sei que os meus professores estão lendo pouco, então, inclusive lendo pouco aquilo que eu peço para eles lerem, falta de tempo, falta de interesse, ou sei lá o quê, porque eu sei que isso acontece. Isso já está, é um dado da minha experiência, né? Então, eu tenho que prever que isso pode estar acontecendo, mas o fórum assíncrono é meu aliado, porque eu posso mediar de uma forma no fórum assíncrono, sabendo que ele vai dar um tempo para o professor correr atrás daquilo que eu estou pedindo, que é uma situação totalmente diferente da sala de aula normal, né? Se eu pedir para o aluno vir para a aula com a leitura feita, e eu vou colocar a discussão, e ele não leu, ele perdeu o barco e eu também, porque eu não vou conseguir que a discussão decole. Agora, no fórum assíncrono, não, né? Ele é meu aliado nesse sentido. Então, há jeitos de você antecipar problemas e já pensar como é que você vai fazer a pergunta certa, dar aquela pressionadinha,
convidar o fulano a externar sua opinião, levando em conta coisas que são importantes deles fazerem, né? Então, nesse sentido, esse é um exemplo de você tentar colorir o seu planejamento com o que você sabe do que pode acontecer, tá certo? Para ir já pensando em coisas interessantes para se fazer para poder aprofundar a mediação. A minha impressão no fórum, nos muitos fóruns que eu já mediei, já observei e tal, é que 80% do tempo as pessoas só compartilham coisas. Isto é, elas falam sobre o que elas já sabem, né, na maior parte do tempo. Ou, na melhor das hipóteses, elas contam para o outro alguma coisa que elas sabem e que a gente espera que o outro não saiba, porque daí o outro vai estar entrando em contato com alguma novidade. É muito grande o tempo que se gasta compartilhando emoções, compartilhando e confirmando, né? Emoções, alegrias, algumas informações comuns, e uma parte dessa informação, então, pode ser nova para alguém, e a pessoa vai, enfim, para quem é novo, vai entrando em contato com novidades. Eu acho que o grande desafio nosso é aproveitar toda essa onda do compartilhamento e propor o aprofundamento. Existem, claro, estratégias de aprofundamento. Existem coisas que a gente pode fazer para tentar aprofundar. Que coisas vocês normalmente fazem para tentar aprofundar uma discussão que está rasa? Sabe aquela discussão rasa? As pessoas falam sobre o tema, mas não falam, não descem abaixo da primeira camada. Eu acho esse limite entre o mais afetivo e o mais racional, ou mais reflexivo, muito difícil de equilibrar no fórum. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa menos afetiva e mais reflexiva. Eu tendo a ser mais de ficar cutucando, entendeu? E conheço pessoas que são mais afetivas e dão mais lugar para essa coisa do acolhimento. Eu acho que ele é absolutamente necessário. Agora, quanto, né, e até que ponto, é difícil dizer, dar uma regra, né? Eu diria que o bom senso é não ficar só no afetivo nunca. Nunca, nem na primeira mediação, nem na primeira sessão de fórum, né? Quer dizer, é importante, desde o início, mesclar o que é uma atividade natural, emocionalmente importante, afetivamente importante, com a atividade que a gente está ali para desenvolver, desde o início. Então, isso eu já ouvi de muitos professores. Mas o fórum ainda está pegando. Então, como ele ainda está pegando, a gente fica mais na conversa pessoal, naquela coisa dos compartilhamentos pessoais, na gracinha, na piadinha, na contação de caso. Pesquisas que eu desenvolvi disseram o seguinte: se o fórum não decola no primeiro dia que ele está aberto, pelo menos nos 2 primeiros dias que ele está aberto, grandes chances há de que ele não decole nunca, né? Então, é importante acolher, mas você não pode dar a impressão, para quem tem um estilo mais reflexivo de participação, você não pode dar a impressão que ninguém vai trabalhar, que vamos ficar só no papo. Então, acho que as coisas têm que ir se equilibrando. Mas eu acho extremamente importante o acolhimento, principalmente quando você está lidando com pessoas que têm pouca experiência digital. Porque é um trauma você ter que conversar sem ver a... Quer dizer, é um trauma e um deslumbre ao mesmo tempo, né? Mas é um impacto, de qualquer forma, você ter que aprofundar questões importantes, ter que reservar, sei lá, 2 horas da sua vida toda noite,
ou 3 vezes por semana para poder desenvolver uma atividade, né, com um outro que está lá do outro lado. Então, são coisas muito diferentes da vida das pessoas que estão começando com essa atividade. Então, claro, tem que ter um acolhimento, mas eu acho que sempre colocando para que viemos. Né? E como é que a gente pode começar isso? Porque a gente não precisa começar na porrada. Né? A gente pode começar fazendo para que viemos, mas fazendo de uma maneira gentil. Então, introduzindo os assuntos um por um. Eu vou falar das coisas difíceis nesse começo de fórum, é quando os mediadores escrevem meia página de proposta de discussão. Não é que não é tanto uma pluralidade de temas, mas é assim, tudo que tem que fazer, todas as regras do fórum, tudo que vamos discutir numa mensagem só, nem aguenta. Então, dá para a gente ser gentil. Né? Então, você entra, você se apresenta, você diz que você está lá contente, que nós vamos iniciar a discussão com um grande tema, que é interessante por causa disso, da importância. Convida as pessoas para discutirem a importância do tema. Já é um trabalho legal, de reflexão. Né? Sei lá, prosseguindo com um exemplo, numa segunda mensagem, que não vai ser logo em seguida, espera 15 minutos. Pode ser aquele dia mais tarde, né? Lembra que os alunos normalmente acessam uma vez por dia, quando muito, então eles vão ver todas as suas mensagens ao mesmo tempo. Se você escreveu 10 mensagens naquele dia, porque você está louca para ensinar e mediar, calma, né? Calma. Então, 1 por dia, 2 por dia, talvez. Porque eles vão ver tudo de uma vez, né? Vai baixar a lista das mensagens. Então, uma segunda coisa, falou sobre a importância, discutiu um pouquinho sobre a importância, um ou outro já entrou no fórum, já contribuiu com uma mensagem e tal. Gente, para a gente colocar um pouco de fermento nessa discussão, eu trouxe um texto muito legal para vocês. Se vocês quiserem acessar, está em tal lugar, na internet, mas, como é um texto curto, vou também pôr aqui como anexo. Quem sabe vocês querem baixar no computador ou imprimir para ler com calma. Vejam que ideias interessantes o texto dá sobre X. Lança uma isquinha. Né? Então, o que você vai fazer? Você está propiciando o cara começar a fazer relações entre o que você disse, o que ele disse e o que ele vai ler. Né? E daí, enfim, no passo a passo. Quer dizer, você pode fazer tudo isso com acolhimento, né? Chamando o fulano pelo apelido, dizendo, nossa, como você entrou tarde ontem, você não deve ter dormido. Né? Ou, nossa, como você acordou cedo, eu vi pelo horário da sua mensagem. Então, essas coisinhas são as coisinhas do acolhimento, mas não deixam o trabalho de lado. Porque a discussão no fórum ela tem momentos. Né? Às vezes, ela começa meio devagarinho, depois tem um tema que repercute, dá muito ibope, depois ela morre um pouquinho, depois ela reacende de novo com uma outra coisa. E eu acho que a nossa função de mediadores, para fazer essas redes de comunicação acontecerem dentro do fórum, é muito importante. A nossa função é muito importante. É a gente que faz meio que reacender a chama, né? Ou uma coisa fazer uma pontezinha para outra, para o fórum continuar rolando. E também para as pessoas poderem ter a oportunidade de participar. Porque, às vezes, você tem um bolsão desse de explosão acontecendo em um dia. E se o cara não acessou naquele dia, ele não conseguiu participar da discussão, porque, quando ele veio, a discussão já andou, já está em outra coisa. E daí ele dá um pitaco naquilo que estava sendo discutido e ninguém responde. Não acontece o tempo todo? Ele vai lá, né, ele vê aquele negócio todo, ele lê tudo, e aí ele dá uma contribuição, e daí ninguém responde.
É, se sente péssimo, exatamente. Então, eu acho que aí cabe também um pouquinho de aulinha de noção para o timing, quer dizer, que horas que é legal você fazer as coisas. E eu faria isso privativamente, né, com o aluno. Pode mandar uma mensagem privativa para ele, né? Não sei se vocês trabalham com e-mail, com... Então, pode mandar uma mensagem privativa dizendo: fulano, eu vi que você estava super afim de contribuir para a discussão, colocou um post legal, deu a sua contribuição e, no entanto, ninguém te respondeu. Deixa eu te explicar por que isso está acontecendo. Uma explicação é muito menos invasiva e muito menos, como fala, ofensiva, do que uma avaliação, né? Explicar para o outro por que aquilo está acontecendo é diferente de dizer faça ou não faça. Porque depois que você explicou, ele vai resolver se ele quer continuar fazendo daquele jeito ou não. Então, eu acho que a nossa função é muito de fazer o outro entender, e não de dizer para o outro, faça desse jeito ou faça daquele. Né? E fazer entender é muito mais difícil do que dar ordem. E sempre vai ter o cara que vai ficar, apesar da sua finesse, vai ficar irritado e não vai falar mais. E eu acho que vocês não vão aprovar o que eu vou dizer, mas paciência. Não dá para agradar todo mundo o tempo todo. Não dá. Né? A gente está ali desenvolvendo um trabalho. As pessoas não estão ali para serem agradadas. Elas estão ali para se desenvolverem, para pensarem na vida. Aliás, eu acho até muito bom que elas sejam um pouco confrontadas, porque sem sofrimento ninguém cresce e ninguém aprende. Né? Claro que é muito sutil e precisa ter muito cuidado para não expor as pessoas ali no fórum, porque, se elas se sentirem ofendidas, elas, de fato, não voltarão. Agora, se elas se sentirem chacoalhadas, elas voltarão. Né? Então, a diferença entre chacoalhar e ofender é sutil. Para que tem que ficar marcando a presença com uma mensagem boba? Né? Aproveita, vai escrever a mensagem, escreve uma coisa legal, uma coisa que possa contribuir de alguma forma. Pode ser só uma coisa afetiva. Existem momentos no fórum em que o reflexivo, o conceitual, não está na pauta. Então, você entra com uma questão pessoal, mas entra com uma questão pessoal que vai fazer diferença no outro, não é? Não só com aquele tipo, estou aqui, né? O estou aqui. Porque daí eu acho que a gente acaba transformando a interação numa coisa chata de acompanhar. Né? Então, eu acho que é assim. É difícil esse equilíbrio, mas é buscar um equilíbrio entre o que é significativo, entre o que é possível, entre o que é difícil, né? Porque o difícil é muito necessário. Quando as coisas estão muito fáceis, as pessoas não se desenvolvem. Elas precisam de dificuldade. E a gente precisa ajudá-las a conseguir enfrentar e responder essa dificuldade de uma maneira positiva. Né? Então, essas coisas são todas muito difíceis de harmonizar. Mas responder por responder, avaliar por avaliar, entrar para dizer estou aqui, essas coisas todas eu sou contra. Eu não acho legal. Até porque todo o sistema, todo AVA, toda a plataforma à distância, tem um sistema de registro e é perfeitamente possível você ver quando o cara entrou e quando o cara não entrou no sistema. Aliás, eu acho que a gente devia compartilhar isso com as pessoas. Olha, pessoas, é o seguinte, eu tenho aqui um recurso que vocês não têm, que me diz quando vocês acessam o curso, que horas vocês acessam. Né? Eu uso isso para acompanhar e ver se tem alguém que não acessa há muito tempo, porque, às vezes, a pessoa está precisando de ajuda. De repente, teve um problema com senha e não está conseguindo acessar.
por exemplo. Pode não ser toda a verdade, mas é uma verdade plausível, eu acho que é legal. Para, de repente, não parecer também que você fica lá que nem polícia, né? Fazendo chamada, porque não é essa a ideia. Mas dá para eles a noção de que eles não precisam entrar no fórum e dizer estou aqui. Né? Que eles entrem para contribuir, de alguma forma, um pouco mais significativa. Então, indo um pouquinho nesse viés que a gente está conversando, pensar um pouco em termos de linguagem. Quer dizer, não só em termos de turno, né? Quer dizer, o que você faz com o seu turno e com quem você conversa. A gente já mais ou menos conversou que falar com cada um não é legal. Vai ficar aquela linguiça de mensagens, né? Eu já vi mediador, inclusive, que não só fala com cada um, mas copia para cada um a mesma longa mensagem. Eu já vi isso acontecer. Quase enforquei o cara, né? Mas não, porque o pressuposto dele até, quer dizer, era uma coisa boba, assim, de gente muito inexperiente que não estava preparada para fazer o que faz. Mas tinha uma lógica. Ele falava assim: o cara só vai abrir a mensagem que é para ele. Né? Então, ele devia ter uma experiência de que os alunos abriam muito mais as mensagens que eram apenas nomeadas para si mesmos. Então, vai aí aquela aulinha de noção. Né? Quais são as regras da nossa discussão? Pessoal, olha, não vou ficar respondendo para cada um para sinalizar que eu leio as mensagens de cada um. Eu leio todas as mensagens. E eu vou sinalizar apenas algumas de cada vez, porque eu estou interessada nas questões A, B, C, e vou pontuar o aprofundamento dessas questões. Contribuam o melhor que vocês puderem. Então, já vão dando aquela noçãozinha do que vocês vão fazer, do que vocês não vão fazer. Aquela história do combinado não é caro. É bom combinar as regras do jogo no início do jogo. Né? E digam para eles, não precisam postar um cumprimento muito rápido toda vez que vocês entrarem no curso, se vocês não pretendem contribuir para a discussão. E, em vez de entrarem com uma mensagenzinha com valeu, deixe aqui, né, a sua contribuição, vamos ver o ponto X, como é que ficou, blá, blá, blá. Então, para eles terem uma noção do que é desnecessário, né, economiza, né, para todo mundo. O foco realmente, quer dizer, hoje, aqui para mim, era essa questão da discussão de caráter mais educacional. Até porque alguns fóruns a gente não precisa mediar, a gente só comparece como mediador, né? Que é o caso do Fórum dos Mediadores, não é a gente que vai mediar. Se houver alguma mediação, será de outra pessoa. E o da Sala dos Professores é um bate-papo mais informal. Né? Agora, é muito interessante você lembrar essa coisa dos fóruns para as diferentes finalidades, e lembrar que, dentro do fórum, que a gente chama de fórum de discussão, a gente também pode instalar diferentes finalidades explicitamente. Né? Então, eu posso ter, por exemplo, uma questão qualquer do curso que esteja muito ligada e dependente de vivências que eles têm na escola, ou de experiências com os próprios alunos em relação àquele tema, eu posso convidar relatos de propósito. Dizer, olha, vamos fazer um fórum de relatos. Né? E aí propor uma apreciação mútua dos relatos, não é? A gente, como mediador, também entrando para fazer uma observação de que relatos são semelhantes, que relatos são diferentes, que relatos são totalmente contrários um ao outro, não é? Antagônicos. Então, fazendo essas relações. O mais importante de tudo é a gente fazer relações, ensiná-los a fazer relações e incentivá-los a fazer relações. Porque fazer relações, gente, é
é onde a porca torce o rabo. É o segredo da vida, é conseguir fazer relações. Quem não faz relações não consegue aprender. Estou falando de fazer relações do ponto de vista mesmo cognitivo. Você precisa conseguir ver o que o alho tem que ver com o bugalho. Se você não conseguir estabelecer as relações, você não anda para frente. Então, estimular de todas as maneiras eles exercitarem esse fazer relações, né? Então, usar muitos referentes para que essas relações possam ser muito ricas. Tá certo? E explicitar quando não... voltando um pouco naquela coisa, quando alguém pôs lá uma mensagem daquele negócio tipo nada a ver, uma coisa é dizer, ai, fulano, sua mensagem em nada a ver. Bom, nunca mais ele vai aparecer, né? Agora, assim, fulano, li sua mensagem com atenção, mas não percebi a relação que você quis fazer com tal coisa. Me explique. Ou ele vai sacar que não tinha nada a ver, ou quem não percebeu foi você mesmo. Não é? E ele vai explicar. Então, essa coisa de fazer as relações é realmente importante.